Ai, que linda, toda arrumada, cabelo escovado. Foi um coisa. Oi, Elô! A Elô falou que me matava se eu não desse oi pra ela. Então é bom dar, né? Já sabe, com a Elô é bom dar, então, né? Tudo bem, queridos? Tudo bem, Tudo graças a ótimo. Deus. E vocês? Bom, graças a Deus, tudo bem. Tudo, graças a Deus, pela bondade de Deus, pelo cuidado de Deus, está tudo bem. Nós queríamos dar, né, as boas-vindas para vocês, em nome da PIB, em nome da igreja. Nós temos um espaço aberto, né, que é toda terça-feira, e a gente não tem compromisso de fazer alguma entrevista específica falando sobre temas doutrinários, teológicos ou coisa assim. É algo bem livre. Hoje a gente queria ter um papo legal com vocês, com amigos queridos, com irmãos da nossa igreja. Então, hoje vai ser um momento bem descontraído, ao mesmo tempo nós vamos ouvir um pouco a respeito do tema, né? A ideia era nós conversarmos um pouco sobre essa viagem ao exterior, ou melhor, essa moradia no exterior, o que são verdades, o que são mitos dessas percepções de algumas pessoas. Então, quem sabe isso vai ajudar, com certeza, algumas pessoas que têm interesse em morar para fora do país com base naquilo que vocês tiveram experiências. Mas a ideia é a gente rir, a gente brincar, né? Conversar bastante. Obrigado por cada um que está participando. Depois nós vamos editar esse vídeo, né? essa live, e vamos colocar no YouTube. Aí vai para o mundo todo, aí a gente sabe que ninguém pode segurar, tá bom? Mas sejam bem-vindos. Eu gostaria até, eu iria apresentá-los, mas eu quero que vocês se apresentem. A gente sabe que vocês já foram da PIB. São da PIB. Alguns participam. São nossos. Nunca deixaram Nunca deixaram, nunca saíram da minha. Continua, né? Continua, mais do que nunca. Agora dá continuidade a tudo, né? Mas se apresentem para nós, assim, para alguns que não conhecem vocês. Se vocês puderem se apresentar. Os filhos também estão por aí, não? Não, estão lá dentro, a gente trancou para ter... Para ter paz. Peraí, quer que eu chame eles para dar um oi? Eu chamo lá. Pode ser, é. Alguns trancam o cachorrinho, que nós, outros trancam as crianças, para não atrapalhar. Né? E aí, Dani? Tudo certo. Vocês chegaram quando? Chegamos no sábado, de manhã. Aí, ó, filha, vem aqui, ó, já aparece. Oi, Gigi! Oi. Tudo bom? Tudo bom, Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Ó, o Rafa chegou também. A adolescente é assim, né? Chega. Oi, querido! Tudo bem? Cara, como cresceu esse menino. Enorme. Que bom ver vocês de volta. Gigi, o Gabs te espera, hein? A banda do Gabs te espera, hein, Gigi? Ela já está treinando. Ó, uma pergunta para vocês dois, ó. Fala pro tio, não, os dois, volta. Ó, a Gigi, dá o nome de uma amiga querida tua aqui de Florianópolis que você estava com muita saudade. E ele também, de um menino que está com muita saudade. Vamos falar uma só. Fala todas. Algumas. Eu também acho. A Júlia, a Natália, a Lídia, a Esther. Que legal. São muito legal. E o Rafa? Chegou a tua vez, Rafa. Quem que você sentiu falta? Arthur. A gente sabia já, né? Amigão, né, Rafa? Que legal. Tá bom, tchau, queridos. Tchau. Boa live. Boa live. Doido para sair já. Que legal. Então, a gente saiu na sexta-feira. Olha, Quase que eu derrubei a Cíntia mesa. sentou, quase derrubou a mesa, mas tá bom. A gente saiu de Lisboa sexta-feira às 11h30 da noite. Chegamos em Campinas às 5 horas da manhã. E aí embarcamos de Campinas para cá às 9h30. 9h30 e 9 horas. E 10 da manhã chegamos aqui em Floripa. Eu queria saber qual foi a sensação quando vocês chegaram. Em Floripa? É. De volta para casa?
Foi muito estranho porque chegamos no aeroporto que a gente nunca tinha visto. A gente não se sentiu em Florianópolis, a gente sentiu que chegou em outra cidade, porque foi que aeroporto enorme, bonito. Não saí da Europa ainda. Exato. Nossa, era muito bonito mesmo. E aí a sensação foi de não estar chegando em casa, porque não era, né, não era comum pra gente. Mas depois no carro, no caminho, aí foi batendo aquela, né, reconhecimento do local, assim, foi bem gostoso. A sensação que eu tive é como se eu tivesse numa máquina do tempo, tivesse sido retirado por um ano e depois voltado. Apesar de estar muito tempo sem estar aqui, tudo era familiar, tudo era conhecido. Então é como se a gente estivesse numa máquina do tempo. Essa foi a sensação. Eu acho que em um ano aqui só mudou o aeroporto e a Covid. Acho que foram as duas mudanças radicais. Tudo igual. Se apresenta pra gente aí, Daniel. Cíntia, vai lá. Tá. Meu nome é Daniel Cobra de Castro, sou advogado. Estou há 16 anos, né? Já 16 anos na PIB. Casado com a Cíntia. Não, menos. Menos? Quanto? A Giovana tem 15. Ela tinha 4. 12, então. 12 anos, 12, é verdade. Do Rafael, você estava grávida do Rafa, né? 12 anos. Casado com a Cíntia desde 2002. Então, já se lá vão 18 anos casados. A Giovana tem 15, o Rafa fez 12 no sábado passado, domingo passado, aliás. Que mais? Não sei o que mais que apresentar. É um homem de Deus, é um servo de Deus. Daniel já foi no ministério, na diretoria da nossa igreja, no Ministério de Casais, né? Já liderou grupos de discipulado. Professor da EBED também, algumas disciplinas. Exato, exatamente. Seja bem-vindo, querido, seja bem-vindo. A Cíntia é a nossa eterna Gorete. A Cíntia tem um papel especial. Gorete agora é muito ela, gente. Eu disse pra ela que a Gorete tinha que voltar dançando um fado. Mas ela não aceitou, nem cantar e nem dançar. Tadinha. Cíntia, olha só, sabe que a nossa igreja tem uma rotatividade muito grande de membros, assim, né? Por ser uma cidade aqui no litoral e tal, então tem muita rotatividade. Tem gente que não conhece a Gorete e ela precisa voltar para ser conhecida, né, de uma parte bem grande da igreja que não conhece. Então se prepara. Pode fazer um vídeo de repente. Não dá ideia. Eu acho também. Fazer uma live para entrevistar ela. Gente, ela tá muito metida, vocês não têm noção. Eu imagino, né? A Cláudia tá falando que é pra falar que eu sou... deve estar bem metida, né? Sim. Muito, muito, demais. Até um nojo. A Cláudia tá falando para eu me apresentar que eu tenho um irmão gêmeo, que eu sou o outro. O Davi é o que ficou, eu sou o Daniel, que viajou e voltou. Para alguns você nem fez muita falta, assim, porque de alguma forma a gente acabou sendo todo domingo, né? Então... Que isso, Marcos? Mais do que é? Do que é o quê? A live? Eu vi que a Marise colocou ali que tem colares novos para Gorete. Olha só. Versão 2020. A Gorete vai ficar muito linda. Ela já é, né? Então... Tem uns vídeos da Gorete lá em Lisboa. A Gorete até gravou um vídeo. Olha só, tem que mandar para nós, então. Cíntia tomou coragem e fez um vídeo, mas tá guardado a 7 chaves. Não, Daniel, vamos lá, vamos revelar essas coisas. Gente, olha só. Conta para nós como foi a experiência, né? Pelo menos faz um ano que você ficou lá, foi um ano certinho, né? Que foi o tempo de... Isso. Foi. Não, né? Qual foi a proposta, qual foi a oportunidade que vocês tiveram de ir para lá e como foi esse tempo? Conta um pouco para a gente essa experiência maravilhosa que vocês tiveram de viajar para lá e de ficar um tempo lá em Portugal. Então, a minha ideia inicial era morar no exterior, a gente não tinha nenhum país em mente, mas aí Deus foi abrindo algumas portas, foi mostrando para mim e para a Cíntia,
a cidade, Portugal e principalmente a cidade de Lisboa, né? E eu já há algum tempo eu sou funcionário público, eu trabalho no conselho, e eu já estou lá há 20 anos, e eu queria pelo menos ficar uns 2 anos tendo uma outra experiência profissional, além de estudar, me capacitar, e ter essa experiência, e dar para as crianças também essa experiência de morar um período fora do país. E aí eu pedi uma licença não remunerada no órgão onde eu trabalho, e fomos para Portugal com o intuito de viver essa experiência com as crianças e como família no exterior, eu ter novas experiências profissionais, estudar, me capacitar e também ver como é que são as outras igrejas evangélicas em outros países, como que elas se comportam, como que é servir em outro país. Então a ideia era essa e assim, a gente conseguiu ver muita coisa de tudo isso nesse período de 1 ano. Só para complementar, a gente começou esse sonho, né, há muitos anos, né, foram muitos anos antes, mas nunca tivemos uma oportunidade concreta, né, a gente sabia que a gente precisava guardar dinheiro, né, para a gente, se uma hora, né, surgisse a oportunidade, a gente teria a oportunidade de ir. Então, assim, o planejamento começou já há muito tempo, e depois, quando nós definimos por Portugal, né, por Lisboa, foi 1 ano de planejamento. Aí depois a gente vai falando as etapas aí do... Legal. E dentro daquilo que era a expectativa de vocês, assim, o que foi verdade, o que realmente se concretizou e aquilo que vocês não esperavam, quais foram as grandes mudanças assim que vocês tiveram que se adaptar e poder se ajustar a uma realidade nova? Como foi chegar lá e se estabelecer? Pode falar primeiro, né? Nós saímos daqui, o Daniel já tinha contrato de trabalho, né? Então a gente já tinha algumas coisas encaminhadas. Ele já saiu daqui com o visto de empreendedor, né? Porque assim, é um visto de trabalho, né? Mas porque lá tem vários tipos de vistos para você entrar no país. Então, nós fomos com o visto que se adequava à nossa realidade, né? Nós fomos com o visto D2. Acho que era D2. D2, se eu não me engano. Então, nós já fomos com um caminho preparado, né? Já tínhamos, assim, um lugar para ficar, né? O chefe do Daniel tinha um apartamento alugado lá, e ele cedeu para que nós ficássemos enquanto a gente procurava um apartamento para alugar, né? E o que mais? Fala aí. Não, mas o que surpreendeu? O que surpreendeu a gente? Muita coisa. Foi muito diferente, né? Foi muito diferente do que a gente imaginou, do que a gente pensou. Eu gostei muito, assim, de Lisboa, né, em si, mas o que surpreendeu demais para mim foi a questão dos portugueses. O português em si. A cultura, né? A cultura portuguesa. Era, assim, a gente ouvia falar muito, né? Então a gente já vinha com uma ideia pré-concebida dos portugueses, mas nós nos surpreendemos, né? E as experiências que nós tivemos foram muito boas em relação aos portugueses. Sim. A gente foi recebido pelos portugueses com muito carinho e muita atenção em relação quando a gente foi procurar apartamento para alugar, quando foi procurar escola para as crianças, no meu próprio trabalho. Então, a gente se sentiu realmente recepcionado. Na igreja também, a gente se sentiu muito assim, olha, as igrejas lá em Portugal, depois a gente vai falar, elas são bem menores que as do Brasil, porque os evangélicos são minoria. E é legal, mas não é que é legal, mas é diferente você ser minoria no país, porque o evangélico é minoria lá. Então, quando a gente foi em umas 8 ou 9 igrejas, depois a gente ficou em uma só para conhecer, mas que todas tinham em comum quando o visitante chegava, como o visitante é bem tratado lá, na igreja.
eles perguntam de onde você veio, se já é evangélico, se mora perto, se precisa ajuda para chegar na igreja, se precisa de Bíblia. Sim, é um cuidado e uma atenção. A gente volta no domingo seguinte, outra pessoa nos aborda e fala: vocês são aqueles brasileiros que vieram no domingo passado, né? Vocês gostaram? Tá tudo bem? Vocês querem mais alguma coisa? Ó, tem aula disso, tem aula daquilo. Ó, o teu filho pode ir na sala tal. Então, assim, é um cuidado e uma atenção com o visitante muito grande. A gente achou muito legal isso também. Que legal. Bom. Em relação às crianças, Daniel, como que foi a adaptação delas, a escola em si, o que vocês podem dizer a respeito disso? Olha, a gente acha que não, mas assim, as crianças são as que se adaptam mais facilmente, né? A gente ficou com muito medo, principalmente para a Giovana, já adolescente, com 15 anos tal, como que elas iam reagir a morar num país novo, numa escola nova, porque o engraçado que, na verdade, a única coisa que é igual e que não é tão igual é a língua, porque a cultura, os costumes são todos diferentes. Mas acho que na segunda semana que a Giovana estava voltando da escola, eu ia até com ela para voltar de ônibus com ela, que lá eles não falam ônibus, eles falam autocarro. Ela olhou para mim e falou assim, eu falei: filha, tá gostando da aula? Como é que não é? Porque a aula era das 8 da manhã às 5 da tarde, né? Era período integral. Ela falou assim: pai, essa é a melhor escola, a melhor turma que eu tive na minha vida. Eu falei: é mesmo, filha? Mas por quê? Ah, mas porque aqui não tem turminha. Aqui todo mundo fala com todo mundo. Porque tem portugueses, tem ucranianos, tinha uma venezuelana, tinha não sei de onde, outro país, mas todo mundo conversa com os meninos, conversa com as meninas. Então, assim, eu me sinto acolhida e parte da turma como qualquer um outro. Então, aí isso deixou a gente bem tranquilo. O Rafa, nem se fale, porque o Rafa era ele é mais extrovertido que nem a Cíntia, então ele já chegava na escola e já todo suado, brincando e conversando. O Rafa, depois a gente vai no final, ele parecia outra pessoa quando ele chegava na escola, porque ele já falava igual os portugueses. Aí eu falei: filho, por que você fala desse jeito lá e não fala aqui com a gente? Não, eu não falo diferente. Ele nem percebia que quando ele chegava na escola, com os amigos, ele já falava de uma maneira diferente. Então, ele se enturmou também super bem. E a escola, assim, muito completa, com vários tipos de aula, porque é período integral, né? Com ajuda, a preocupação do professor, assim, olha, muito, muito bom. Isso aí surpreendeu bastante a gente. E escola pública, né? Pública. Olha só. Então, dá para dizer que o povo de Portugal é um povo acolhedor, carinhoso. Normalmente as pessoas acham que o povo europeu é mais frio, né? Não é como o povo brasileiro, que tem aquele calor humano, aquela coisa de estar junto, de abraçar, de cuidar. Mas dá para dizer, então, que Portugal é muito parecido com o Brasil, é isso? Não é parecido. Não, assim, nós tivemos uma experiência, assim, nós somos muito bem tratados, né? A questão com o português é que o português ele é muito direto, né? Então, assim, eles falam que eles, né, eles falam na lata, né? Eles não ficam de rodeios, né? Então, se você pergunta uma coisa, ele te responde exatamente aquilo que você pergunta. Mas, assim, eles não são, no começo, né? Por exemplo, aquela coisa, vamos lá em casa, tomar um café, né? Passa lá em casa. Se ele falar isso, ou se você disser, passa lá em casa, ele vai passar, né? Porque, assim, o brasileiro é aquela coisa, vamos marcar um café, vamos. Às vezes não marca, às vezes marca, né? E o português, ele é muito literal. Então, assim, eles são... assim, a gente teve várias experiências, assim, deles serem mais diretos, mas não é grosseria deles. Sim. É cultural. Né? É cultural. Então, assim, eles não são de abraçar, sabe, de ficar, né, aquela coisa do brasileiro, não sei o que, querida. Eles não são assim, né? Eles são mais diretos, assim. Mas a gente sentiu, por exemplo, o senhorio, né, que é o dono... Proprietário. Eles falam senhorio, eles não falam proprietário. O proprietário do nosso apartamento, ele era mais novo, né, ele tinha uns 30 e poucos anos, né?
Então, assim, ele é super solícito e tal, mas ele é uma pessoa que ele morou em vários lugares, inclusive ele morou no Brasil também. Então, ele se relacionava muito bem Conosco. né? Com a nossa família, assim. Então, foi algo... Eu acho também que depende muito na maneira como você aborda. Porque eu comparo você morar em outro país, é como você passar um tempo na casa de um amigo. Então, assim, se eu entro na casa do amigo e eu quero impor as minhas regras na casa dele, não vai dar certo. Agora, se eu chego na casa do meu amigo e pergunto para ele como que você quer que seja feito, onde você quer que eu faça tal coisa, aí as coisas vão muito melhores. Então, por exemplo, Portugal, igual ao Brasil, é um país com muita burocracia. A gente herdou deles a burocracia, em termos de papéis e documentos, para tudo. Para alugar, para documento, para banco, para tudo. Então, se você chega e pergunta como eu posso fazer isso, ele vai te explicar como que você pode fazer isso. Agora, se você chega e reclama, tem toda essa burocracia, que não sei o quê, papapá, é óbvio que ele não vai te atender bem. Você chega reclamando no país da pessoa, ele vai falar, você veio aqui porque quis, né? Vou só citar uma situação, eu fui uma vez no mercado e eu queria comprar o ingresso, tinha um jogo de futebol. Jogo da Eurocopa. Eurocopa. Tinha uma promoção. E era uma promoção do mercado. E aí eu cheguei na pessoa e eu comecei a fazer várias perguntas. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então eu falei assim, é aqui mas eu não tenho cartão, como é que eu faço? E dá pra, né, eu pago agora, recebo depois, como é que é? Aí ela olhou pra mim, chegou de pergunta. Aí eu fiquei assim, desculpa. Aí ela começou a responder, né? Mas ela foi assim, tipo, pergunta uma por vez, né? E eu comecei a dar várias perguntas, é aqui, não é aqui, onde é que eu faço, como é que é e tal. Ela olhou, chega de pergunta. Aí eu, tá bom. Acabou. Só que eu começo a rir, né? Eu não... É que nem quando a gente foi alterar o nome da conta de água, e aí podia pôr, eu mostrei o contrato e eu loquei pela empresa que eu abri lá. Porque como eu era prestador de serviço, eu tinha que abrir uma empresa lá. E aí ele perguntou para mim, vai querer colocar em qual nome? Aí eu falei, não sei, porque eu não sabia se era melhor quando a pessoa física ou jurídica, né? Aí ele falou, não vou pôr no meu. vou colocar no meu. Aí ele falou, pois, eu não sei o teu nome, qual é o teu nome? Eu falei, tá no contrato, né? Mas... Aí eu dei risada, ele deu risada, a gente falou. Então, assim, é tudo como você aborda, como você leva a situação. Então, assim, ia fazer uma coisa, não pode fazer isso. Tudo bem, desculpa, então como que se faz? Tem que se fazer assim. Então, é a maneira como você aborda. Se você vem humildemente perguntar como que se faz, qual que é a maneira correta, aí não tem problema nenhum. Legal, que bom. Então, o calor humano, que nem como o nosso, não existe, né? Em lugar nenhum. Não existe. Nós temos um participante aí da live, ele deve ser descendente português, porque a Heloísa disse que faz 10 anos que está esperando ele convidar ele para jantar na casa dele e ele não convidou ainda. A Elo disse que está há 10 anos esperando o Marco chamar ela para jantar. Então, daí você já viu, né? Tem um português aí no meio. O ruim dessas lives é que o pessoal, às vezes, começa a lavar roupa suja, sabe? Começa a se preocupar. Daí a gente tem que participar. Que legal. Mas agora, vocês acham que existe um preconceito contra os brasileiros? Tem sim. Mas, assim, a culpa é um pouco dos brasileiros também. Porque, assim, às vezes, os poucos maus exemplos são taxados, né? Como a base ou como o geral de todo mundo. Então, existem brasileiros, como existem portugueses que fazem coisas erradas, imigrantes. Isso, na verdade, o preconceito não é tanto só contra o brasileiro, é como o imigrante como um todo. Porque em Portugal tem imigrantes de todas as colônias, né? Então, do Timor-Leste, de Angola, de todas as colônias ele tem. O problema que foca mais no brasileiro é porque no Brasil é muita gente que vai lá. Em Lisboa você tropeça em brasileiro. O tempo todo, em qualquer lugar, você tem brasileiro. Então, eu acho que isso que acaba incomodando um pouquinho. Eu brinquei com a Cíntia que parecia quando o manezinho que mora em Canasvieiras, na época do verão, tudo,
que tinha muito argentino, ele ficava incomodado. Não é que ele não gosta do argentino, mas é que quando tem tanto argentino, ele acaba incomodando. Eu acho que é mais desse jeito. Parece uma invasão, né? Uhum. Mas é que Como foi, Dani? Como foi esse tempo de pandemia lá, né? Vocês pegaram março ali, não sei se lá começou um pouco antes ou como é que foi, mas como foi esse tempo de reclusão, de quarentena? Como foi esse tempo para vocês lá? Quer falar um pouco? Você viveu mais... Pode ser. Em março, começou no dia 16, né? 12, que era o nosso, dia 16 de março. Dia 16 de março começou... Estado de emergência, que eles falam estado lá. de emergência. E aí fecha as fronteiras, tudo. As escolas, né? Acabou, não tinham mais aulas, a gente não saiu mais de casa. O Daniel, como ele já trabalhava em casa, isso aí já foi mais tranquilo, né? As crianças é que pararam de ter aula. Então, assim, a gente foi avisado na semana anterior que na segunda-feira ia fechar tudo. E só ia estar aberto o mercado, farmácia, alguns serviços essenciais, assim, né? Então, a gente acabou fazendo uma compra, assim, porque lá a gente fazia compra por semana, né? Porque lá nós não tínhamos carro, o mercado era perto. É um quarteirão de casa. E também a questão rapidinho, né? A questão, assim, lá os preços, cada semana, tem muita promoção. Então, às vezes, assim, eu não compro uma coisa hoje, mas amanhã tá 70% de desconto. Nossa. Né? Então, assim, lá tinha muito isso. Então, não precisa fazer compra por mês, né? Não vale a pena. Então, você vai comprando, às vezes, de pouquinho em pouquinho. Mas a gente fez uma compra maior para não ter que sair de casa, porque a gente não sabia como é que ia ser. E a gente achava que ia ser 2, 3 semanas só, pelo que a gente percebeu. Então, assim, no dia, quando entrou na quarentena... Daniel também, a empresa que tinha contratado o Daniel também tinha encerrado as atividades lá, né? Então, o Daniel ficou, assim, em casa, né? Ele tinha alguns trabalhos que ele faz... Aqui do Brasil. Né? Do Brasil. Mas aí já ficou em casa. Aí as crianças ficaram em casa também. Então, foi meio estranho, assim. Só que a gente achou que ia ser rápido, né? Que ia ser uma coisa, assim, 3 semanas e... Todo mundo volta. Todo mundo estava pensando assim. Mas não, claro. E assim, os portugueses, eles levaram muito, muito, muito a sério isso. Então, você não via no começo ninguém na rua. Parecia uma cidade fantasma mesmo. Não tinha carro, não passava carro, não passava ônibus. As pessoas não saíam ônibus. nem nas janelas. Nem na janela. A gente tinha a impressão de que a gente estava sozinho. Né? Então, você não ouvia nada, você não ouvia pessoas. Durante o dia. Era muito, muito estranho mesmo. Então, assim, quando eu criei coragem para ir no mercado, né, comprar alguma coisa, fila gigantesca fora, né, do mercado. Aí teve uma situação que entrei na fila, a mulher pediu para eu ficar longe dela. A Cíntia já estava a 1,5 m, a mulher pediu para ficar mais longe. ainda. Aí eu falei, tudo bem, né? Exato. Assim, ela estava sem máscara e a Cíntia luva. Eu de máscara e luva, né? Fui lá para trás. E aí, todas as pessoas... Então, eu vi que as pessoas estavam muito nervosas, sabe? Então, assim, as pessoas passavam do lado dela, ela parecia que... Olha, se ela pudesse pegar uma faca e matar cada um que passava por ela ali... Perto, né? Ela... tão nervosa que ela estava, né? Aí eu fiquei bem longe, porque eu falei, eu não vou levar, né? Então, assim, foi uma situação muito diferente, né? A gente começou a ver todo dia aquelas notícias, e eram muitos infectados, e eram mortos, assim, até que Portugal não era tanto como nos outros países. Tinha uma média de 600 infectados no país inteiro. Que era, o quê? 10 milhões de pessoas. A população de 10 milhões. A gente ficava assustado com a Itália e com a Espanha, que estava ali do ladinho. Muito do lado. E tinha 800 mortos, 1.000 mortos por dia. Então, assim, Portugal estava muito bem, né? Então, assim, a gente falou, bom, vamos ficar em casa. Então, a gente já estava em casa e aí a gente estava nesse processo também de decisão de voltar para o Brasil ou não. Tudo isso na pandemia. Junta que as crianças estavam numa rotina de sair de casa às 8 da manhã,
e chegar em casa às 5h30 da tarde. Eles tinham um dia inteiro de atividade na escola, porque as escolas são período integral. Então, eles saíram dessa atividade das 8 da manhã às 5h30 da tarde a ficar em casa. Depois de um mês é que começou o governo, a teleaula para o Rafa, que era um canal público que tinha aula das 9 da manhã às 11, né, do Rafa. Às 11h30. E a Giovana não, tinha uma plataforma de ambiente virtual da escola, que aí ela tinha aula com professores mesmo, com vídeo, com tudo, que também era no período da manhã. Mas aí tinha a tarde para estudar, mas assim, era um caos, que a gente tem um computador. Eu trabalhava com computador, o Rafa precisava do computador e a Giovana precisava de computador. Então a gente veio troca de celular com computador e a gente foi fazendo e fez uma programação para conseguir. A hora que a Giovana tinha que fazer um trabalho, a hora que o Rafa, a hora que eu tinha que trabalhar. Às vezes, 11 horas da noite eu ia fazer alguma coisa, porque tinha um fuso horário com o Brasil, era a hora que eu tinha o computador livre. Mas assim, foi um treino de família junto ali. Os primeiros 2 meses, eu acho que a gente saiu 2 ou 3 vezes de casa só. Olha só. As crianças não saíram. As crianças não saíram. Ficaram 2 meses dentro de casa. Né, ficaram realmente assim, mas para eles assim, eles estavam curtindo, né, porque tipo, a gente tá descansando, né, tinha aula, o Rafa então, porque assim, cada escola, mesmo autônoma, sendo escola pública, cada escola tem uma forma de lidar, cada escola tem uma metodologia, então assim, mesmo dentro de uma mesma escola, cada professor tem o seu jeito, entende? Então, assim, por exemplo, o professor do Rafael não deu uma aula para ele. Só lição, ele só mandava lição. Lição. E as aulas ele deixava para esse canal de televisão dar. Então, assim, era a aula do 3º e do 4º ano, que seria daqui do Brasil 4º e 5º. Tudo junto. Então, assim, coisas que o Rafael já teve, né? Então, mas assim, era uma coisa assim, que parecia aquelas coisas dos anos 80. Sabe aquela telecurso de, sabe, segundo grau? Primeiro grau, telecurso, segundo grau. Era muito anos 80. Eles nem, assim, era muito engraçado, porque o português gente, o português é muito engraçado. Eles têm, né? Tem as suas características peculiares. Mas, enfim... então, assim, já da Giovana, ela tinha aula todos os dias, ela tinha muita matéria, ela tinha, inclusive, provas, trabalhos. Então, assim, só que cada uma era numa escola diferente. Só que eram públicas. Então, assim, mesmo sendo, né, escola pública, cada uma tinha... se falar com a Isabela do Fernando, você vai ver que as meninas delas tiveram outra metodologia, outra forma, né? Então, foi um momento, assim, que não foi tão difícil ficar junto, porque o Daniel já estava trabalhando em casa já desde quando a gente chegou. Então, a gente já tinha se acostumado a ficar junto todos os dias, né? Então, o que mudou muito foi a questão... Keila, telecurso. Claro que é do teu tempo, Keila. Mas, então, a gente teve que assim, se adaptar, na verdade, com a realidade de não poder sair, né? Então, assim, a vizinha, que era vizinha de sacada, ela era de outro prédio, e aí ela estava numa depressão tremenda, né? Então, para ela foi um tempo muito difícil, porque ela disse que o tipo de trabalho dela, ela trabalhava com publicidade e propaganda. Né? Ela fazia vídeos de publicidade e propaganda, assim, só que ela é autônoma, né? E aí ela falou assim, olha, eu estou reavaliando a nossa a maneira de pensar no consumismo, né? E meu trabalho é isso, é estimular as pessoas a consumirem, e hoje a gente vê que isso não é importante. Então eu vou ter que me reinventar, vou ter que pensar o que eu vou fazer da vida. Então, assim, né, são coisas assim que a gente viu, a gente, né, foi uma vez que eu fui estender roupa, ela estava lá fora, e a gente viu a necessidade da pessoa falar, sabe, a gente ficou porque uma hora eles não são, né, de conversar, quer dizer, tem os mais velhos são. Ela ficou 1h30 conversando com a gente.
Perguntando de onde que a falava gente era, e falou da vida, que o filho morava com o pai, só que agora ela estava sem poder ver o filho, porque por causa da pandemia, enfim. Aí ela foi contando assim, numa conversa, foi contando toda a vida dela. O Davi perguntou ali se eles não gostam de brasileiros. Eu acho que eles, não é a questão de gostar. Eu acho que tem muito brasileiro que vai lá com o nariz empinado, tem muito brasileiro que vai lá e faz muita coisa errada. Desse Então, eles não gostam. Eles não gostam da atitude, né? Não do brasileiro em si. Do brasileiro eles gostam. Porque o brasileiro chega com a atitude lá, eu vim tomar o meu ouro de volta. A gente ouve muito brasileiro falar isso lá. Então, Sério? Vários. Muito. E fala na cara do português isso. É vergonhoso, mas tem Então, muito, infelizmente. né? Coisa, né? Então, óbvio que eles vão ter esse preconceito, né? Por isso que eu falei, tudo é Brasileiro. questão de abordagem. Se você chega com humildade no país da pessoa, você vai ser bem tratado. Agora você chega, agora eu vou recuperar meu ouro. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. E assim, eles gostam. Uma menininha viu a Cíntia falando com a Giovana no lado. Aí ela olhou assim, eles não estão a falar português, eles estão a falar brasileiro. Mas é bonito o brasileiro, que eles falam que a gente fala cantando. E eles acham bonito. Porque nós falamos diferente. Que a gente fala no gerúndio, entre outras coisas. O significado das palavras são diferentes, tal. A escrita, a gramática, enfim. Mas eles acham bonito. O que eles não gostam, que a gente viu, por exemplo, em órgão público, para pegar documento. Isso aqui é uma bagunça. No Brasil eu não ia passar essa vergonha, que vocês são todos atrapalhados, que no Brasil é mais rápido. E aí o português vira e fala assim, estás a fazer o que aqui, então? Volta para tua terra. Volta para tua terra. E assim, então, é a atitude. Ora, pois. É a atitude do brasileiro. Então, o brasileiro, eles gostam. Eles não gostam das atitudes de prepotência que, às vezes, o brasileiro chega lá. Daniel, antes da gente falar sobre mito ou verdade, eu queria conversar um pouco a respeito de igreja, né? Afinal de contas, né? Tem que perguntar. Você falou que vocês visitaram 8 igrejas, né? 8, 9 igrejas antes, né? Foi. Qual é uma característica positiva que você viu, virtude? Você já falou sobre a questão do cuidado, né, da receptividade, né, daquela coisa do visitante, de cuidar, de dar essa atenção para o visitante. Mas o que mais você viu que lhe chamou a atenção positivamente e aquilo que você viu que você sentiu falta em relação às igrejas aqui no Brasil, igrejas evangélicas, né? Sim. Nós fomos só em igrejas batistas, né? A gente foi nas igrejas batistas, sim, positividade, além eles pregam a palavra. Então, assim, diferente que no Brasil, que existe algumas igrejas que gostam de colocar uma pitada de um filósofo, a pitada de um escritor, não, eles pregam o que está na Bíblia. Eles não fogem do que está na Bíblia, então eles são muito diretos na pregação. É óbvio que é uma pregação num estilo diferente do Brasil. Então, por exemplo, uma pregação normal lá para eles dura 1h10, 1h15, é normal. Porque assim, lá, pelo menos na maioria das igrejas, o louvor tem um período muito menor do que a pregação. Porque existem outros rituais. Eu falo ritual, mas não é ritual, né? Mas outros... Prelúdio, pós-lúdio. Tem prelúdio, todas as igrejas. As mais modernas e as mais tradicionais, todas têm prelúdio, pós-lúdio. Como que fala quando o pastor fala um pedaço do versículo, a gente repete outro versículo. Isso é normal para eles. Tipo igreja católica. Que nem igreja católica. Mas tem, e é normal, e todo mundo faz tranquilo. Então, assim, eles são muito alicerçados na palavra. E isso eu achei muito positivo. E você falou de igrejas pequenas, é isso? Sim, assim, a maior igreja que a gente foi, ela devia ter umas 200 pessoas. 200 pessoas, é a maior, que é a maior de Lisboa, lá tinha 200 pessoas. Só que era bem distante, né, de onde a gente morava. E também, assim, era um lugar, porque lá eles fazem muito as coisas como é que eles chamam, não é cave? Cave, que é tipo... Porões, sabe? É um porão, não tem janela. Então, assim, era muito claustrofóbico e não tinha ar. Então, assim, eu falei, a gente começou a passar mal lá dentro,
né? Era verão, né? E era verão, então, e não ligavam ar, nada. Então a gente começou a passar mal, falar, não, a gente não vai conseguir. Era uma igreja bem legal, a gente gostou. Sim. Mas a gente falou, vamos, né, Conhecer visitar outras. mas foi a maior que a gente foi. Ela era já mais um estilo, assim, o louvor era mais moderno, né? Porque nas outras, assim, é um louvor, nossa, parece um ritmo, assim, super lento, Louvor sabe? é violão e piano. Na maioria das igrejas é piano e violão e só. É muito engraçado. É assim, ó, a sensação que eu tive nas 3 primeiras vezes, das 3 primeiras igrejas que a gente foi, meu pai é pastor, né? Eu nasci dentro da igreja. Eu me senti transportado para a década de 80. Entrava na igreja, as músicas, a velocidade que se cantava e os instrumentos. Eram violão e o piano. Então tinha o prelúdio, o pós-lúdio, o violãozinho tocando ali devagarzinho, 2, 3 músicas e deu. E a ceia era com vinho do Porto. Isso todas as igrejas, a ceia com vinho do Porto. Sério? Aí a Giovana no painel, né? Primeira igreja que a gente foi, que vergonha. Não foi vergonha, né? Mas uma senhorinha, né, veio trazendo e ela olhava assim, séria para eles, né? E eles pegaram, porque, né, já eram batizados e tal, e ela ficou olhando e tal. Aí depois, na hora deles tomar, eles... Aí a Giovana falou, né? Gosto diferente, isso aqui é vinho, mãe. Mas na última igreja que a gente foi, eles têm como eles têm bastante brasileiros, eles fazem uma versão com suco também. Para quem não se sente à vontade a tomar o vinho, levanta a mão para eles falam assim, ó, os irmãos que não se sentem à vontade em tomar a ceia com vinho ou tem algum problema, levantem a mão que vai ser servido o vinho. Então aí tem a bandeja com vinho e a bandeja com suco de uva. Então, né? Mas aí é porque já tinham muitos brasileiros. Tá, Cintia, então ali, você falou que a senhora ficou olhando para Gigi e para o Rafa. Então não tem muita criança, tipo assim... Não. Assim, as igrejas, eram bem poucas, assim, crianças e adolescentes, bem poucos, assim. Eu acho que se a igreja tem 50 pessoas, tinha o quê? Uns 5... a igreja são de pessoas velhas. Na última igreja que a gente foi, tinha mais. Mas a turma do Rafa, por exemplo, eram 3 meninos. A igreja toda. Né? Da idade dele. Da Giovana, já que já eram os adolescentes, acho que devia ter uns 10. Né? Mas assim, já era grande. Agora, né? Essa igreja última que a gente foi, que é a Igreja Batista da Lapa, que é do pastor Cavaco. Tiago Cavaco. Cavaco. Essa tinha pessoas mais novas. A grande maioria das igrejas são com pessoas de 50 e 60 anos. Eu me sentia um menininho dentro das igrejas. Às vezes até triste, porque você só via pessoas bem velhas dentro da igreja. Aí a gente perguntou para alguns portugueses cristãos depois na igreja, por quê? Ele falou que o jovem europeu como um todo, ele é muito racional. Então, ele entende que coisa de religião, de fé, é coisa de pessoas ignorantes, que vão procurar a fé. Eles vão procurar o conhecimento na universidade, em estudos, em mestrado, e igreja para os fracos. E aí, o que acontece? A igreja é envelhecida em Portugal, muitas pessoas velhas. Assim, a gente tem bastante igreja, sabe? Não, a gente, né, pesquisou bastante, tem bastante igrejas, mas são todas pequenas. Né? São todas pequenininhas, são todas assim, tem algumas que são os pastores são brasileiros. Sim. Né? Então, umas 2, 3 que a gente foi, tinha brasileiros. Pastores cariocas, muitos pastores do Rio. Essa última que a gente ia, tinha um pastor brasileiro, mas que eles estavam fundando uma igreja, uma congregação na Margem Sul, que é do outro lado da ponte. Do outro lado do Rio Tejo, que eles falam que é Margem Sul. Lá na Almada. Então, e aí era um brasileiro. Essa igreja moderna que vocês foram, vocês não viram nenhuma música do Gerson sendo tocada no louvor lá, com coisa assim, não? Não. Eram umas músicas portuguesas que a gente nunca ouviu. A maioria das músicas a gente não conhecia. E as que a gente conhecia, eles alteram a letra para ficar com português de Portugal. Então, até música de compositores brasileiros, eles alteram algumas para ficar com sentido para eles. Então, até a letra é diferente.
É engraçado. Vocês viram que o pessoal já está curioso, está perguntando, né? E aí? Por que a gente... vocês voltaram, Mas né? antes, peraí, a última pergunta em relação à igreja. Eu queria que você me falasse um pouco a respeito da comunhão, né? Se vocês conseguiram firmar boas amizades dentro da igreja, se eles são acessíveis. Você falou que essa coisa da visita, essa coisa de estar mais próximo, eles têm uma certa resistência. Mas, enfim, deu para fazer uma boa amizade com casais ali portugueses, não brasileiros, mas portugueses dentro da igreja? É assim, a resistência que a gente percebe é que assim, o Espírito Santo ele transforma a pessoa, né? Uma coisa é você falar do português normal e a outra coisa é falar do português cristão. O português cristão, ele é transformado. Então, ele é receptivo, ele recebe as pessoas em casa, ele convida, ele fala, porque é o espírito cristão. Então, ele é mais chegado, ele convida você, mas é o português cristão, porque é o Espírito Santo que transforma a vida dele, isso dá para perceber. A questão em relação a amizades é assim, os primeiros 5, 6 meses, que foi ali de agosto até dezembro, a gente fez essa peregrinação, a gente ia 1, 2 vezes em cada igreja. E aí, a partir de janeiro, a gente falou, não, vamos nessa igreja agora aqui para começar a frequentar. E aí a gente foi janeiro, fevereiro e a primeira semana de março. E aí cortou. Até hoje, né? Ali não tem mais. Então, assim, a gente conheceu pessoas, fez amizades, mas não chegou a se aprofundar na amizade justamente por causa da pandemia. Mas, assim, durante a pandemia, o pastor ligou, o casal ligou para ver se a gente estava bem, os diáconos ligaram, vocês estão bem, vocês estão precisando de alguma coisa, em relação ao teu trabalho, Daniel. Então, assim, eles foram muito atenciosos. Mas quando nós começamos a turma de novos membros. Na igreja. Para conhecer a igreja, né? Então você conhece, e aí você no final tinha, ou era para se batizar ou para se tornar membro da igreja. Sim. A Giovana já tinha então a turma dela de adolescentes, o Rafa dos meninos, inclusive em março ele iria para um retiro. Já tinha pago tudo. Já tinha um retiro, tudo para ir, assim, eles são muito práticos, né? Então eles identificam o visitante, eles já veem qual é a necessidade, já pegam teu telefone, já, sabe, assim, é muito rápido. Claro, também é uma igreja pequena, né, a gente entende que, assim, é muito mais fácil você saber quem é visitante, né, do que numa igreja muito grande. Você já bate o olho e você vê, né, que são pessoas visitantes. Então, quando a gente estava, assim, ali para começar algo assim mais concreto e mais perto das pessoas, veio a pandemia. Então, aí a gente não teve, né? Embora a gente teve o cuidado deles, né? Em todo esse processo de decisão de voltar para o Brasil ou não, a gente teve um suporte deles, tanto eles em oração, como também... Na prática, eles queriam também no lado financeiro, né? Eles ligaram, isso é bom, né? Cultural deles. Eles foram bem diretos, ligaram. Vocês estão precisando de dinheiro, de cesta básica, de comida? Eles perguntam-se na boa, sem constrangimento nenhum. A gente falou, não, tá tudo ótimo, não estamos precisando. Ó, se precisarem, não tem problema, porque a gente tem separado aqui a parte financeira para estar ajudando os irmãos, porque muitos irmãos portugueses perderam o emprego, nem aqui no Brasil. Então, quem está precisando de comida ou de ajuda financeira para pagar uma conta de luz, uma conta de água, eles ajudavam. Eles falam que eles têm um dinheiro. Eles falam, a gente não quer só ajudar em oração, que a gente quer ajudar na prática. Eles falaram isso, então, verdade. Então, não deu, sabe? Não deu tempo. Para criar laços mais fortes. Infelizmente, porque a gente vê, assim, que realmente... Eu senti, assim, bastante, né? Eu ia começar no grupo de mulheres, e aí não deu, porque daí, né, quando ia começar já não teve mais, já não, né? Até ir para online, só que daí eu online, eu falei, mas ninguém me conhece, daí a gente só viu o culto, então, né, foi um pouco, assim, frustrante nesse sentido. Quando começou a pegar, teve a pandemia. Mas, por um lado, também é bom porque a gente sabe que vocês tiveram um pouco de tempo com a Bela e com o Nando e com as meninas, né? Isso, e
também um pouquinho com a Rutinha e o Natan também, né? Nossa, esses Então, eu foram acho uma que foi bênção. bom. Acho que foi bom para vocês 6 e para as crianças Sim. também, né? Isso Se foi um quiserem salto. fazer perguntas aí, podem. Até foi feito algumas perguntas, né? Foi. A gente vai dar uma Ai, revisada eu aqui vi nas algumas perguntas até. pessoas. Teve algumas pessoas aí que perguntaram, mas eu já perdi agora. Já passou. Olhar, Não, uma pergunta eu acho que é por que vocês voltaram, né? Não foi isso? Não foi uma pergunta assim? foi. A Clá, antes disso, a Clá está perguntando se vocês encontraram o Manuel e o Joaquim das piadas portuguesas. Manuel, sim. É. Joaquim não encontrei, não. E é um detalhe engraçado que assim, o Rafa falou, né? E a Giovana depois falou também, que assim, na sala de aula deles tem 4, 5 pessoas com o mesmo nome. Então, isso é normal. Então, tem 4, 5 Joanas, não sei quantos Joãos, não sei quantos Gonçalos, não sei quantos Nunos. E aí a gente foi descobrir por quê. Que a gente perguntou para um português, né? Que a gente começou a fazer amizade, ele falou assim, não, aqui, diferente do Brasil, você chega no cartório, você tem uma lista de nomes que você tem que escolher. Você não pode simplesmente falar, quero esse. É apresentada uma lista de nomes, tanto para homem quanto para mulher, e você escolhe daquela lista. Então, na verdade, por isso tem muitos nomes repetidos. Então, Nuno, Gonçalo, Joana, enfim, um monte de nome lá, e é repetido. Maria João. Maria João, muita Maria João. Olha, graças a Deus pela nossa liberdade de podermos botar o nome dos nossos filhos, né? Se eu nascesse em Portugal, nunca mais seria o Nunca Cleiton. seria o Cleiton. Não seria o Cleiton. Cíntia também não tem. Eu lembro que teve num lugar que me chamava de Cíntia. Cíntia. Olha só. Cíntia. Então, vamos responder a pergunta. Deixa eu ver aqui. Quem que tinha feito? Da Andréa Seben. Por que vocês voltaram ao final? A Andréa perguntou. Volta um pouquinho lá para trás. Então, quando eu fui para Portugal, em princípio eu ia para estudar, ter aquela experiência, e surgiu uma proposta de eu estar trabalhando lá na área de ensino. É uma parceria de uma empresa brasileira com uma empresa ali de Lisboa. E eu falei assim, eu vou ter tempo, porque eu vou estar estudando, e vou ter tempo para trabalhar. Não seria uma carga horária muito grande, seria 4, 5 horas, não teria problema. E esse trabalho foi desenvolvendo, e quando chegou em janeiro, existiram algumas dificuldades dessa parceria, principalmente pela parte cultural. Profissionalmente falando, agora como curiosidade, o brasileiro, profissionalmente, ele é muito mais próximo ao norte-americano do que ao europeu, porque o brasileiro é mais workaholic, o brasileiro é aquele que trabalha 10, 11, 12 horas se precisar. O europeu, de maneira geral, não. De maneira geral, ele trabalha, e o português também, a hora que precisa, e é aquilo lá. Se eu posso fazer na segunda-feira, ele vai fazer na segunda. Ele não vai ficar 1 minuto a mais no trabalho para fazer aquilo lá. E então tiveram algumas divergências culturais entre as duas empresas, e a coisa começou a não engrenar muito. E quem estava no meio de tudo isso? Eu. Então eu tinha que mediar o que aqui falava, falar com eles lá, e ficar nesse meio tempo. Então a coisa começou a não engrenar muito bem. O que eu pensei? Bom, eu acho que a coisa não vai dar muito certo aqui. Eu tinha um contrato, e eu falei, eu vou começar a procurar um outro trabalho aqui, para continuar aqui. E aí Isso em janeiro, isso, né? já em janeiro. Eu falei assim, vamos colocar isso em oração. Se for da vontade de Deus, eu consigo um outro trabalho para continuar aqui. Se não for da vontade de Deus, a gente volta, porque eu tenho um trabalho aqui, eu volto a trabalhar aqui, não tem problema. Mas nós gostaríamos de ter ficado. E aí a gente foi orando, eu fui distribuindo o currículo, e a relação da empresa lá do Brasil com Portugal foi deteriorando. Aí quando chegou a pandemia, aí... Foi a desculpa porque, para, né? imagina, a área de ensino é a área que foi uma das mais impactadas durante a pandemia. E lá o ensino à distância, o e-learning, né, que se fala, é muito mais primitivo do que no Brasil. Aqui está muito mais desenvolvido. Então, aí acabou de vez. Mas, quando acabou, eu já estava distribuindo o currículo. E eu fui chamado
no dia 14 ou 15 de março, né? Um dia antes de decretar o estado de emergência, eu fui chamado num escritório chinês de advogados, de chinês para quê? Investidores chineses que compram imóveis em Lisboa. Então, aí é para o advogado fazer providenciar visto, documentação para compra de imóvel, tudo é nessa área que eu ia comprar. E lá, como aqui no Brasil, eles só chamam o currículo se eles têm interesse na pessoa. Eles não vão chamar 10, 15 pessoas para fazer entrevista. Chamam 1 ou 2. E aí a entrevista, como é normal lá, a entrevista é toda em inglês, porque eles falam que eles lidam com estrangeiro, a língua oficial lá, tudo em inglês. Não é nem chinês, nem o português, é inglês. Fiz toda a entrevista em inglês, graças a Deus, porque eu morei nos Estados Unidos, meu pai deu esse privilégio, a gente ter ido morar lá um tempo. E ela gostou muito de mim, e aí a pessoa que me entrevistou falou o seguinte. Agora... A gente vai lendo o que as pessoas vão colocando. Aí ela falou assim, Daniel, eu só não faço você começar amanhã, porque amanhã está a pandemia, o nosso escritório é obrigado a fechar as portas. Quando acabar a pandemia, eu volto a entrar em contato com você, para você começar a trabalhar. Ou seja... O que aconteceu? Eu, crente que eu ia ter um emprego, eu falei, essa pandemia daqui 2, 3 semanas acaba, fechou. Só que aconteceu, foi estado de emergência, estado de calamidade, fecha a fronteira, 1 mês, 2 meses, 3 meses, já foi. E aí o que aconteceu? Aí o benefício de fazer as coisas com planejamento. Eu tenho guardado dinheiro. Então, eu falei, eu não fiquei lá no desespero tendo... Eu falei, não, eu tinha dinheiro guardado. Óbvio que eu queria não usar esse dinheiro e usar o dinheiro que eu ganhasse. Mas aí eu não consegui, porque aí não teve mais entrevista, pelo contrário, teve uma demissão em massa no país inteiro. E aí eu sentei com a Cintia, a gente orou, falou assim, ó, se a vontade de Deus é de fechar 1 ano, a gente vai fechar 1 ano, porque o que prevalece são os planos de Deus, não são os nossos. Nós queríamos ficar 2. Mas se Deus acha que é para ficar 1... Ai, Elô, muito rico, Elô. Não é rico, é só... Se fosse rico, eu tinha ficado lá. E aí nós oramos e decidimos, assim, vai terminar o ano escolar das crianças em junho, né? A gente vai ter julho para resolver as coisas e em agosto a gente volta. Por mais que nós queríamos, eu falei assim, não é a nossa vontade que tem que prevalecer, porque nós não sabemos o que é melhor para nós, Deus sabe. E foi isso que aconteceu. Então, aí, a gente podia ter ficado lá a qualquer custo? Poderíamos. Então, assim, emprego para ser atendente de telemarketing, para ser um auxiliar administrativo. Seria mais fácil de conseguir, né? Seria mais fácil de conseguir. Só que aí eu e a Cíntia teríamos que trabalhar 8, 9 horas por dia, as crianças iam ficar em casa ou na escola jogado, e a gente foi lá por um propósito. Eu não fui lá porque eu quero morar na Europa, o propósito não era esse. Eu queria um pouquinho morar na Europa, assim. Um pouquinho eu tinha sonho de morar fora. Mas assim, o objetivo principal não era esse, porque não era a gente ficar 10, 11 horas longe de casa, trabalhando, ficar longe das crianças. Amém, aleluia. Mas só para concluir ali do Daniel, então assim, nós tínhamos um planejamento, nós tínhamos dinheiro que a gente já tinha nos preparado para 1 ano, né? Então a gente pensou, bom, agora a gente, né, precisa definir o que a gente vai fazer. Então nós tínhamos um prazo, nós demos um prazo, nós, né, como família, para decisões. E aí chegou no dia, a gente falou, bom, a nossa decisão, então, inclusive no dia que nós íamos decidir, o Daniel teve mais uma entrevista de trabalho, né, que foi aquela coisa que deixou a gente, né, meio, confuso. Nossa, poxa, no último dia, né, mas também por conta da pandemia, né, não rolou, então nós decidimos voltar porque o dinheiro ia acabar, né, nós não tínhamos uma perspectiva de trabalho lá, nós não tínhamos como ficar lá mais tempo, porque isso custava dinheiro, o euro estava nas alturas, né, pouco já, né? E então... dinheiro acabando, e o Daniel com o trabalho dele aqui, ele poderia voltar, então nós decidimos, né, que realmente o Senhor nos queria de volta aqui, né, então a gente concluiu que diante das circunstâncias, né, nós não podíamos decidir outra coisa a não ser voltar para o Brasil, então a
no começo, antes de tomar a decisão, eu fiquei muito triste, né? Para mim foi muito difícil, porque era como se assim, como, né? Tava tudo certo, né? A gente tinha planejado, a gente fez as coisas da forma correta, a gente, né, fez todos os passos, né? Deus foi dando as respostas certas, tal. E aí, de repente, não foi mais, né? Então, assim, foi um pouco assim que parece que me deram uma rasteira, tal. E aí depois caiu, né, a ficha de que o melhor lugar para estar é onde Deus quer que a gente esteja, né? Então, eu fiquei assim, né, muito mais tranquila, né, e feliz. Daí eu comecei a curtir o processo do retorno, né? E aí, hoje, estou super feliz de estar aqui. Amém. Nós estamos muito felizes. Nós também. Por esse direcionamento de Deus. É que nem aquele dia que a gente conversou, que eu falei para ti, o dia que tu me contou que vocês iam voltar, foi um misto de sentimento, né? Fiquei triste, tudo, né? Porque vocês investiram para ir para lá, né? Não foi mudar de casa, foi mudar de continente, foi mudar tudo, atravessar o oceano. Mas ao mesmo tempo era uma alegria muito boa ter vocês de novo conosco, sabe? E o Dani falou uma coisa que chama muita atenção e eu acho que é um alerta até. A que preço vocês poderiam ficar na Europa, né? Que preço talvez vocês teriam que pagar para ficar na Europa? Então, pensando até em relação a isso que a Bíblia está falando, vamos imaginar aquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade, têm um sonho, né, de poder ir para a Europa, seja para morar. Claro que turismo é uma coisa, né? Mas para morar, para tentar a vida lá, todo mundo vai pensar, olha, puxa, eu quero morar fora do país, quero ter mais oportunidades, o país aqui passa por muitas dificuldades e não é de agora, né? Enfim, vamos pensar um pouco nessas pessoas e baseado na experiência de vocês, naquilo que vocês viram que foi importante, o que vocês poderiam dar de conselhos para as pessoas que têm esse desejo no coração, para que eles não se iludam, né, com aquela ideia romanceada de que é tudo maravilhoso e tudo fácil, mas também que entendam o que é necessário fazer, né, quais são aquelas coisas importantes a serem feitas para fazer, para assumir algo tão desafiador que é morar fora do país, né, principalmente na Europa. Quais conselhos? Eu acho que tudo começa por um bom planejamento. Então, antes de você pensar em morar fora, você tem que ver o país, o que o país exige em termos, o teu diploma vale naquele teu país? O que eu tenho que fazer para o meu curso, para a minha profissão seja validada lá? Tem que fazer isso. O que eu preciso para morar lá, para alugar um apartamento? Para alugar uma casa eu preciso disso. Como que é a escola lá? A escola pública é boa, a escola pública não é boa. Como que é o mercado? Como é o custo da alimentação? Ver essas coisas básicas do dia a dia e estudar. E conversar com pessoas que já moraram lá para saber. Porque, assim, sempre é um pouco pior do que a gente planeja. Então, mesmo quando você planeja, tem coisas que acontecem que fogem do planejamento. Então, imagine para quem não planeja e chega na loucura. É muito difícil. Morar em um país diferente, não é que nem eu sair daqui para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para São Paulo. É completamente diferente. Tudo é diferente, tudo é mais difícil. E acho que foi a Kátia que colocou aqui. Gera um desconforto. Você sai da tua zona de conforto em relação a tudo. Óbvio que gera um crescimento monstruoso como família, profissionalmente, uma proximidade, dependência de Deus gigantesca. Mas Deus manda nós sermos não pessoas bagunçadas, pessoas planejadas, fazer as coisas com planejamento. Então, assim, que documento que eu preciso? Eu não posso entrar lá como turista para trabalhar. Eu tenho que entrar com visto de trabalho. Mas é trabalhoso fazer isso. É muito caro. Mas tem que fazer, tem que ir no consulado, tem que ver os documentos, tem que fazer tudo. Então, assim, fazer as coisas de acordo com o teu planejamento. E aí as coisas vão andando conforme o planejado e fica mais fácil. Não é que é fácil, mas torna-se mais fácil com o planejamento. Um pouco mais fácil. Por exemplo, uma pessoa que entra como turista, para ela
conseguir um atestado de... Atestado não é... Ok. Título de residência. Título Uma de autorização de residência, ela pode levar quase 2 anos para conseguir. Uma pessoa que chega como turista, porque ela tem que regularizar toda a situação dela. Por exemplo, nós fomos com um visto de empreendedor. O Daniel, a gente chegou em agosto. O Daniel, em setembro, ele já tinha... Título de residência europeu. Autorização, entendeu? No dia 25 de setembro ele já tinha. Ele já tinha o papel, ele recebeu 20 dias depois a carteirinha. Então, assim, a diferença é, você facilita, né? Então, a gente, para escola, para alugar apartamento, para utilização da saúde, porque se você entra como turista, você tá ilegal. Ninguém vai te deportar. Entendeu? Mas você não vai sair, né? Mas você tá ilegal, então você não vai poder nem viajar para outros países, se é o que você quer. Às vezes pessoas querem ir para estudar, né? Então, assim, vou entrar como turista e vou estudar. Só que até conseguir... O visto de estudante, toda a autorização, né, de residência, tudo, não vai poder passear, não vai poder aproveitar daquilo que Portugal ou outro país oferece. Um exemplo claro disso, o apartamento que a gente alugou. A gente só conseguiu alugar, isso o senhorio, né, o proprietário falou, porque um outro casal de brasileiros, na hora de assinar o contrato, eles não tinham o NIF, que é o número de identificação fiscal, é o nosso CPF. Ah, vocês não têm NIF? Não, porque a gente não tem, vai chegar, a gente está providenciando, tchau. No dia seguinte, a gente foi lá, alugou. Então, assim, se você vai planejado, as coisas ficam mais fáceis. Então, assim, não é fácil, tá? Assim, a gente está falando da nossa experiência, assim, não é fácil. São vários processos, desde o processo de você conseguir o visto, são muitas etapas. No visto que nós pedimos, então, por exemplo, a gente tinha que ter um dinheiro guardado. Você tem que comprovar. Tu tem que comprovar que tu tem um dinheiro para 1 ano de sustento. Mesmo se a empresa não te paga nada. Você tem que mostrar que você tem esse dinheiro em euro. Em euro. E tem que estar num banco português. Lá em Portugal. Então, assim, nós tivemos um custo, né, muito alto. Nós viajamos para lá para abrir uma empresa. Abrir conta em banco. Sabe, depositar dinheiro e tudo. Foi um processo muito, assim, demorou uns custoso, 4 meses, né? Foi dispendioso isso, né? Não sei. Uhum. Então, assim, são várias etapas. E aí você chega no lugar, beleza. Vai ter que alugar um apartamento. Que lá se fala arrendar apartamento. Não fala alugar, fala arrendar. Então, tá bom, vamos arrendar fora de Lisboa, ótimo. Mais barato? Sim. Bem mais barato. Você arrendar fora de Lisboa. Aí nós começamos, mas nós não temos carro. Então, nós vamos ter que ficar mais perto, né? Em Lisboa mesmo, tem uma grande oferta de escolas, né? Então, assim, vamos ficar em Lisboa. Então, vamos pegar um apartamento que já tenha mobília, porque a gente não sabia se a gente ia ficar ou não. Então, a gente não queria ter um gasto além, né? Então, por exemplo, um colchão, 100 euros, mais 100 euros, mais uma cama, 300 euros, ia somando. A gente falou, a gente não pode gastar esse dinheiro, né? Então, a gente, vamos escolher. Escolhemos Lisboa. Lisboa é caríssimo o aluguel. Ele é 50% a 60% mais caro que qualquer outra cidade do país. Então, assim, se quer morar, tem que se preocupar com isso também, sabe? Ou você vai ficar num lugar que é excelente de rede de transporte, escola, né, tudo, ou você vai ter que ver se... Só que, assim, para quem recebe em euro, mesmo assim, Lisboa é muito caro. Os próprios portugueses falavam assim, por exemplo, quando a Giovana dizia onde é que ela morava, por exemplo, né, morava no bairro tal, aí eles falavam, nossa, mas você consegue morar ali, né? Então a gente via, assim, começou a perceber, nossa, tá muito fora, né? Tá muito fora da realidade, isso aqui não dá, e a gente também não tinha como manter mesmo isso, que a gente ficasse lá, a gente não ia ficar onde a gente alugou. Não poderia ficar lá, é um valor absurdo. A questão do restante das coisas, por exemplo, conseguir escola, também não é tão simples assim, né? Não é uma coisa tão fácil, a gente demorou, a Giovana demorou, acho que 15 dias, dela foi super rápido, e o do Rafael demorou 1 mês para conseguir vaga numa escola, isso que as aulas já tinham começado. Porque, assim, as escolas públicas são excelentes, a gente conversou com vários,
elas têm o mesmo nível de escola particular, exatamente igual. Então, elas têm muita procura. Como elas são muito boas, onde que os brasileiros vão? Na escola pública. Mas os portugueses também, lá tem escola Então, particular. assim, só que assim, eu não posso escolher o bairro que você mora, você pega um atestado de morada, eles dizem, mostrando onde que você mora, você vai lá na direção de educação, que eles falam, e eles vão falar em quais escolas que você vai poder tentar ter vaga. Você até pode tentar escolher, né? Você põe numa seleção, eu quero essas 5. Que é da região onde você mora. Entendeu? E aí eles vão passando. De cada escola, a documentação vai para a primeira escola. Não tem vaga? Não tem vaga, eles mandam para a próxima. E isso fica um processo super lento. Até assim, eu tive que insistir, tive que ir na direção geral lá de educação, meio que implorar, falar, meu filho está 1 mês em casa, preciso de escola, tal, sabe? Foi e assim, elas falam, não, seu filho vai ter escola. Mas isso poderia demorar meses. E para eles, tudo bem, sabe? Então, são várias etapas para usar o sistema de saúde. Para a gente ter um número de utente, que é para poder utilizar o sistema de saúde como português, para ter um médico de família, por exemplo, que eles têm, eu tenho que ter autorização de residência. Então, uma coisa depende da outra. Você tem que ter autorização de residência para poder ter o utente, e para ter autorização de residência, você tem que ter o visto antes, você tem que ter o número de identificação fiscal. Então, é uma série de documentos para você conseguindo as coisas. Então, assim, são muitas coisas, sabe? São muitas etapas, são muitos detalhes, mas, assim, tem que ter paciência, né? E você tem que, por exemplo, tem alguns documentos que você tem que levar apostilado. Então, aqui, para ter validade lá, você, por exemplo, o histórico escolar das crianças. Apostilamento de AIA. Faz um apostilamento de AIA. Então, aí é reconhecido lá. Senão, não é reconhecido. Entendeu? Então, e tem uma validade, por exemplo... Dentro do ano, né? Dentro do ano. Então, se eu quiser, para o ano que vem, por exemplo, fazer uma renovação, eu tenho que mostrar os documentos, tem que estar tudo atualizado. Então, são gastos, né, que você tem que, às vezes, você não conta. Né? 100, 200, 300 reais aqui, ali, e você vai, né? O inverno. Olha, eu gosto muito do inverno, sabe, Roseli? Muito. E eu amei, porque lá começou, acho que em outubro começou a ficar frio, e em março ainda estava frio, era uma delícia. Neve. Aí quando começou o verão, eu sofri. Aí que eu sofri. Não teve neve lá, né? Não, lá não tem neve, não. Mas só na serra. É na serra. A gente foi em dezembro, a minha prima com o marido, tudo, eles foram lá nos visitar, e aí a gente viajou, a gente foi para a Serra da Estrela. Lá tem neve. A gente pegou pouquinho só pegou um também, pouquinho né? de neve e tal, um lago congelado, tudo. Muito pouco. Mas, Daniel, uma coisa que vocês falaram ali que eu vejo como algo muito importante, assim, claro, além, né, desse cuidado de ir dentro da legalidade, né? Que a gente sabe de muitas pessoas que estão numa condição de ilegal, tentando forçar aquele jeitinho brasileiro, que é pecado, né? Que desagrada a Deus, que é algo que não é aceitável um cristão, uma família cristã fazer isso. Mas uma coisa muito importante que você comentou foi essa compreensão madura da parte de vocês de entender que é hora de voltar, né? Porque o que normalmente a gente vê é pessoas até pelo orgulho, né? De, puxa, vou voltar depois de 1 ano, depois de 2 anos, eu que sonhei tanto, imaginei tanto, né? Aí fica insistindo, onde as portas já estão fechadas ou estão fechando, e isso acaba arruinando muitas outras coisas, né? A questão financeira da família, relacionamentos. Então, é importante essa maturidade de saber, ok, Deus me levou para lá e agora chegou ao fim, Deus quer de volta. Isso. E aceitar isso com naturalidade, né? Com maturidade espiritual, de entender que é a vontade de Deus. Então, isso foi muito importante da parte de vocês, que eu acho que vale, né, a gente destacar, porque assim como Deus pode estar direcionando você a ir, né, a gente não sabe o tempo que Deus quer que talvez você volte, e a gente precisa encarar isso com naturalidade, né? Mas que bom que vocês tiveram essa percepção, essa maturidade de saber que tanto abençoador foi a ida, como abençoador é a volta também, né? E a gente está muito feliz por ter vocês de volta aqui. Com certeza, vocês são muito amados nossos, a gente sentiu falta. E por mais que tivesse o Davi muito parecido com o Daniel, assim mesmo o Daniel fez falta.
Alguma pergunta ali? Acho que não, né? Quer falar Ó, tem alguma coisa? uma pergunta da Flávia. A Flávia é filha do Moisés e da Adriana, ela está lá no Canadá. Não sei se ela ainda está online aqui assistindo. Ela perguntou se a Cláudio gente também, tem né? plano de Cláudio e voltar. a Ana também estiveram aqui, né? Eles estão lá no Canadá Flávia, também, eles estão online aí com a gente. estamos lá também, né? Então, ela perguntou se a gente tem planos de, ó, tá ali, se a gente tem plano de voltar. Eu não sei, ó, assim, nós estamos, assim, à disposição. O Senhor, né, é quem vai nos mover para a vontade dele, né? Então, assim, se a vontade de Deus for para a gente ir para algum outro lugar, a gente vai, né? Então, assim, eu não vou dizer que assim, eu vou viver frustrada se eu nunca mais for, não. Foi uma experiência maravilhosa, né? Eu gostei muito, eu sinto, assim, que lá realmente é um país muito seguro. Então, isso é uma coisa muito legal de Portugal, acho que por isso que muitos brasileiros vão para lá, Sim. por conta da segurança, né? Então, isso é uma coisa muito diferente, você poder, sabe, andar a qualquer horário na rua, com o celular na mão, a bolsa, deixar uma bolsa ali, ninguém, sabe? As pessoas não trancam a porta, deixam a porta aberta, é normal. Então, assim, porta de prédio, fica tudo aberto. Então, é uma coisa que, claro, que tem assalto, tem, sabe, quebrar vidro de carro, isso tem, né? Isso a gente não pode dizer que não existe, né? Mas, vou dizer que hoje a gente sente que o que Deus quer que nós estejamos aqui. Sim. Né? Então, se Deus quiser que a gente vá para algum outro lugar, a gente tem que estar no Eis-me aqui. Sempre o Eis-me aqui, tem uma frase que meu pai fala que é engraçada, ele falou assim, você tem que estar sempre com a mochila vazia, para atender aonde Deus quer. Se a gente pode ser que a gente fique aqui mais 20 anos, ou pode ser que daqui 2 anos a gente vá para outro país, ou volte para lá. É o que Deus mandar para a gente fazer, a gente quer estar no centro da vontade de Deus. Amém, amém. A Jaque perguntou se vocês vão colocar as crianças na escola agora, em agosto, né? Ou vão esperar o ano que vem? As crianças, elas terminaram o ano letivo, porque lá o ano letivo começa em setembro e termina em junho. Então, eles terminaram o ano letivo em junho agora. O que assim, já falaram para a gente fazer isso, né? De colocar eles agora para validar meio ano, mas a gente está achando que eles iam perder muito, né? Fazer meio ano, um ano inteiro em meio ano, né? Então a gente achou por bem, e como está essa pandemia, não está tendo aula presencial, a gente vai esperar para ano que vem mesmo. Eles vão estar... Ai, muito bacalhau comigo. Mas é muito bom. Nossa. Bom e barato. Bom e barato o bacalhau. E é diferente, não é o gosto do bacalhau daqui. O bacalhau de lá é muito gostoso. É bacalhau, não é salgado, é mais suculento, é bem mais gostoso. Mas, então, nós não vamos colocar agora, mas eles vão estudar em casa, né? Então, eles vão ter uma rotina de escola, como eles tinham lá, aqui. Mas aí sou eu que vou determinar o que eles vão. Queridos, olha só, a gente poderia ficar aqui mais 1 hora, né? Tanto que quando encerrou a 1 hora, eu falei para o Pete, quando o papo tá gostoso, tu nem sente passar, né? Passou voando. Eu vou ter que encerrar, mas antes de encerrar, eu acho que a Cíntia, não sei se o Daniel já tinha acompanhado, a gente normalmente faz uma brincadeira ali, né, com o convidado, perguntas rápidas e respostas rápidas, né? E com vocês fica um pouco diferente, que vocês estão em 2, mas eu mesmo assim eu vou perguntar algumas coisas, eu queria que vocês fossem rápidos na resposta, que vier na cabeça, e respondam os 2, né? Não colhem um do outro, né, mas respondam os 2, para a gente até para conhecer um pouco melhor vocês e saber como está o coração de vocês em relação a algumas coisas, né? Tá. Então vamos lá. Esse tempo de pandemia tem sido... Crescimento. Aprendizado. Joia. Alguma coisa que deu muita saudade nesse tempo? Daqui? Amigos, igreja. Família, amigos, igreja. Pessoas. Pessoas, Pessoas.
um tempo difícil lá? O último ano. Eu acho que janeiro a março foi o tempo mais difícil lá. Janeiro a março. Um intercâmbio para a Gigi e para o Rafa no que vem, né? Dentro da idade deles, mais adiante, depois com 18 anos, vocês, sim ou não? Liberariam com tranquilidade? Sim, perfeitamente, sim. Já mandei, já. Tem aí alguma? Tô mandando. Já fez os Totalmente. contatos lá, né? Já, mandaria sim. Sim. Uma frase que resume o grande aprendizado desse tempo. Bem sei que tudo podes, mas nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Dó 42:2. Sabe que esse versículo nos acompanha há anos. Há anos. Já O aconteceram Senhor bateu muito na minha cabeça. Aconteceram algumas situações na nossa vida que a gente sabe quando você pensa, ai, agora eu vou, sabe? Estou escorregando, assim, desmoronando. E esse versículo era o que vinha muito forte para a gente, olha, aquilo que Sim. Deus tem preparado, os planos É dele isso mesmo. não serão frustrados. E isso nos, sabe, é muito bom. Daniel, Compartilhamos o mesmo versículo. Daniel, uma Oi. não frase. respondeu. É que eu fui muito rápida, é que essa Aquela frase linha. é que a gente falou muito, né? Então, Foi mais ou menos o que a gente estudou bastante, a gente estudou muito sobre lidar com a ansiedade e depender de Deus. Que é o difícil, que é contra a mente, que nós não sabemos o que é melhor para nós. Deus sabe. A gente fala que deixa nas mãos de Deus, mas a gente não consegue deixar, humanamente falando, né? Então é um processo de oração constante. Então eu falaria, dependência 100% integral em Deus. Essa seria a frase. Legal. Se vocês entrassem numa máquina do tempo e voltassem 1 ano e meio, o que vocês fariam de diferente? eu acho que eu me prepararia mais, assim, na palavra, né, para passar pelos tempos difíceis, né? Então, porque como estava tudo muito tranquilo, parece que eu não ia ter dificuldade, sabe? Eu fui preparada para não ter nenhuma dificuldade, eu fui preparada para ter bonança. Assim, sendo bem sincera, tá? eu geraria menos expectativas. Então, porque o que a gente cria, né? Que, como eu planejei tudo, obrigatoriamente vai dar tudo certo. E não, porque as coisas não dependem disso, dependem de Deus e da vontade de Deus. Então, planejar, eu acho que tem que planejar, mas não gerar expectativas altas. Deixar que Deus mostre o que tem que ser realizado. Mas iria para Portugal igual, do mesmo jeito. Aquelas pessoas, né, pensa num casal, numa família que tiveram um pouco mais de acesso, né, à vida de vocês, à família de vocês, que tiveram um pouco mais de afinidade, né, de todos que vocês encontraram. O que essa família ou esse casal pensariam, uma frase a respeito da família do Daniel e a Cíntia? O que eles pensariam de vocês? O que vocês deixaram de lembrança para eles? Ou alguma coisa que seria motivo deles lembrarem de vocês, né? De lá? De lá? Acho que é bem de vida simples. Eu acho que a questão muito do bom testemunho, sabe? Claro que isso não é nosso, né? É o Senhor, né, que faz, mas é isso que nós tentávamos deixar, né? De repente, não só para uma família, mas para as escolas, para os professores, para os colegas, o bom testemunho da nossa família. Mesmo, né? Então é isso que a gente via, assim, como brasileiro, mas como cristãos, eu acho que é o bom testemunho. Eu também via como a vida simples e você, eu brinco com o Rafa, e até para às vezes eu falo na IBED, que não existe agente secreto de Deus, né? Você tem que ser luz, tem que ser sal, onde tiver. E eu falo muito isso com o Rafa e com a Giovana. Onde vocês estiverem, as pessoas não podem... você é cristão. Não, você
Você tem que saber. E tanto a Giovana quanto o Rafa tiveram várias experiências, assim, super positivas em relação a falar da palavra, as pessoas perceberem que são diferentes, tanto o Rafael quanto a Giovana, conosco também em relação a vizinhos, a vir conversar com a gente. Então é assim, pensar que você tem um propósito nessa vida. Não é morar no lugar A ou B, juntar bens materiais, conhecimentos empíricos, não. O teu propósito é adorar a Deus e falar do Evangelho, a maior boas novas que tem no mundo. E você não pode esconder isso de ninguém. Então, seria isso. Ainda mais como peregrino, né, que a gente estava lá. Um sonho ainda a ser realizado, Cíntia? Um sonho? Olha, eu falei que assim, que depois disso... Não, eu falei que depois disso eu não ia muito sonhar muito mais, não. Não para de sonhar. Mas assim, bem, né, sincera nesse momento, assim, eu não consigo pensar. Talvez, assim, realmente eu quero, né, servir, né, como nunca, sabe? Porque, assim, uma das coisas que eu senti muita falta foi isso, né? De servir. E lá eu não tive tanta oportunidade de servir, né? Então, claro, eu tô falando, assim, um serviço na igreja, né? Sim. Então, assim, talvez o meu sonho, neste momento, que ainda não está realizado ainda, é servir mais. Amém. Servir pouco. Servir pouco. O meu sonho é servir mais. Amém. Daniel, um sonho ainda realizado, irmão? Eu estava pensando aqui, né? Eu acho que, de repente, poder usar a minha profissão, além dos meus dons e talentos, na obra e no reino, de maneira mais efetiva do que eu já faço. Porque, assim, o Brasil tem tanto evangélico, tanto profissional, tanta gente boa, mas acaba acumulando em alguns, e aí a pessoa acaba estressando. Enfim, lá a gente viu tanta carência. E assim, como as igrejas são pequenas, mas são tão unidas e tão coesas, que chega uma pessoa, como eles aproveitam a pessoa, se a pessoa tem um talento, uma profissão, ela já ajuda. Enfim, poder usar mais os dons, os talentos e a profissão que eu tenho para benefício do reino. Legal. Uma frase de oração a Deus por essa experiência que vocês tiveram, que Deus deu para vocês lá, morando fora. Uma frase de gratidão, uma frase... O que vocês têm para falar para Deus em relação a esse tempo que vocês passaram lá? A Deus toda a honra, todo o louvor, toda a glória, a Ele para sempre, né? E não tem, assim, Deus é surpreendente, né? Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, assim, eu jamais, né, imaginaria viver isso que a gente viveu e poder viver na dependência de Deus. Então, é muita gratidão que a gente tem a Deus, né? Sem o Senhor, a gente estava completamente perdido, né? E louvor e adoração e honra a Deus sempre. A minha frase seria gratidão. E a estranha gratidão pela tribulação. Porque nesse 1 ano que a gente morou em Lisboa, eu e nós como família crescemos muito mais espiritualmente na dependência e no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo do que, sei lá, dos últimos 10 anos. Porque é no aperto que a gente cresce. Infelizmente, o ser humano é assim, né? A gente só vai ver a dependência de Deus no aperto. Então, eu agradeço a Deus pelos momentos de dificuldade que a gente teve lá, porque a gente cresceu muito em relação a isso. É difícil, mas a gente tem que... Não é fácil. Perguntar se eu queria de novo, eu não queria de novo, não. Mas, assim, eu sou grato a Deus porque nós crescemos muito como família e como conhecimento de Deus nesse período.
Que bom, que bom. Queridos, muito obrigado. Tá? Mas antes da gente encerrar, Cíntia, o pessoal tá pedindo que você dá um salve aí. Tem um monte de gente dizendo, ó, dá um tchau, dá um oi. Então, travou aqui os comentários para mim. Tá travado. Os comentários estão todos travados, eu não consigo Ler. Tem os primos, tem... Tem os primos que pediram. Querem que vocês morem em Atibaia. A Thaís, Então, Um dia, quem sabe, a gente vai morar lá assim. salve. O Sérgio Castro pediu, dá um tchau pra mim aí. oi, Sé. Oi, Tá. Fala, Sé. Fala, primão. O Edu deve estar aí por aí também. Taizinha, Eu não sei Edu. quem mais tá. A Elo, eu já dei oi, né, Elo? Não sei se ela ainda tá online. A Keila. Aquele tá por aí. A Kátia. A Catita tá Vanessa, a aí. esposa do Giovanni. A Vavá, a Vanessa. Quando eu te perguntei um sonho a realizar, alguém já falou ali, morar em Atibaia. Os primos. Era um, é verdade. Olha, eu amo Atibaia, amo. É verdade. Pode ser que seja um sonho ainda não É que, realizado. na verdade, morar em assim, Atibaia. eu morei em Atibaia, eu morei na estância, né? Mas quando meu pai era professor lá. Mas eu era Legal. pequeno, eu era molequinho, né? Ele Então eu fez- quero morar como adulto agora. Esse é um Ele- sonho, bem lembrado. O sonho dele é ir morar na Argentina. Que Argentina, que eu. Qual é a primeira praia que vocês vão quando tudo voltar ao normal? Das 42 aí. E agora? Ai, não sei. Mas dá pra ver se eu não sou muito de praia. Eu gosto de Pela passear, cor, né? Então, eu gosto de passear, então eu vou em qualquer uma. Na primeira que aparecer, eu vou. Eu gosto Legal. ali de boniteza, assim, sabe? De beleza. Eu gosto, acho bonita a Praia Brava. Eu queria muito voltar lá, porque tem uma amiga minha que tem apartamento lá, e ela tá postando umas fotos de lá. E aí eu falei, nossa, que vontade de ir lá, faz muito tempo que eu não vou. Eu gosto muito da praia. A Kátia, a Cíntia não gosta de praia. Não. Fica pra ti na praia do Cagão. Pode ser. Eu vou ali na Praia de Coqueiros. E Queridos, a Gorete, vai comer muita tainha? Estimadinha. Berbigão, Gente, olha, meu Deus. queridos, eu Só vou ter que vocês terminar. mesmo. Vou ter que terminar, depois a gente continua em outro momento, a gente faz a live 2. Mas assim, gente, muito obrigado mesmo. Tá? Em nome da igreja, já, a gente tem o Instagram aí que é da PIB para fazer essas lives. Então, em nome da igreja, da nossa liderança, toda a gente agradece muito esse tempo com vocês. Foi muito bom matar a saudade também, de conversar um pouco com vocês. Alguns até nem sabiam que vocês já tinham voltado, ficaram muito felizes também. Mas foi muito bom a conversa, foi muito bom o papo, foi um pouco diferente, a gente teve mais descontração, até porque vocês são nossos ali, são da nossa casa. E sejam muito, mas muito bem-vindos. Você vai realizar todos os teus sonhos e servir mais, pode ter certeza. Quero falar uma coisa só, que a gente, né, tem um agradecimento muito grande, né, nesse momento de retorno. Verdade. A igreja, a família, amigos, assim, né, se reuniram e nos ajudaram aí de uma forma indescritível e maravilhosa. Nós constrangedora, chegaria a dizer. E nós experimentamos, né, o cuidado, quando Deus diz que Ele que dá, né, que Ele quem cuida, e nós estamos experimentando isso. Então eu queria agradecer, né, a gente como família, agradecer e honrar a vida de cada um, né, não vou citar nomes, mas você que sabe, e nós louvamos a Deus, né, pela vida de cada um, pela disposição de cada um, e nos sentimos muito amados e realmente, assim, é um presente de Deus. A gente chegou em casa, a gente não sabia se chorava de tanto amor e carinho que a gente via em cada cantinho, em cada lugar, em cada bilhetinho. Era indescritível isso, a gente jamais esperaria isso, a gente ficou constrangido, literalmente, tanto amor. Melhor parar, porque senão, né? Já chora. Vai estragar. A maquiagem, a gente não vê a hora de passar essa pandemia para poder se abraçar, né, para poder estar junto, fazer um lanche, toda a turma junto, né? Mas vai passar, se Deus quiser, logo vai passar e a gente vai estar junto. Amém. Tá bom? Amém. Então, para terminar, eu queria fazer uma oração, né, orar agradecendo a Deus pela vida de vocês,
por todo o cuidado, como vocês mesmos testemunharam, por todo o cuidado, o amor de Deus pela vida de vocês, o direcionamento, a convicção das decisões, né, daquilo que vocês precisavam decidir, e agradecer por esse tempo juntos e pedir a bênção de Deus pela vida de vocês. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós somos muito gratos, Pai, por essa noite, por essa oportunidade. Obrigado por essa ferramenta que nós temos, ó Deus, para poder conversar, para poder se ver, ó Deus, e matar a saudade. E eu agradeço muito, juntamente com todos os meus irmãos que aqui acompanharam, Senhor, nós agradecemos muito ao Senhor pelo cuidado especial do Senhor sobre a vida do Daniel, da Cíntia e dos seus filhos, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor deu de oportunidade para eles, ó Deus. Obrigado por tudo aquilo, como o Daniel falou, ó Deus, de grandes lições, de um tempo de maturidade, de crescimento, ó Deus, um tempo onde eles puderam ver a Tua boa mão de graça e de misericórdia todos os dias, Pai. Obrigado porque o Senhor preservou a vida deles, o Senhor sustentou, o Senhor proveu todas as coisas em todo o tempo. Nós somos muito gratos por recebê-los novamente aqui na nossa cidade, Pai, na nossa igreja. Obrigado por vê-los tão bem, Senhor. E nós agradecemos muito a Deus porque nós vemos o quanto o Senhor é o Deus da nossa história, da nossa vida. Louvado seja o Teu nome por tudo isso que aconteceu. Louvado seja o Teu nome por essa noite, por aquilo que nós tivemos a oportunidade de fazer. Nós somos muito gratos e pedimos a Tua especial bênção sobre a vida dessa família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome que nós oramos, Pai. Amém. Senhor. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. A gente se vê logo, logo. Tá? Muito obrigado por esse tempo aí que vocês nos presentearam, tá bom? Deus abençoe. Nós que agradecemos. Nós que Boa noite a agradecemos. vocês que participaram. Os que ainda vão acompanhar depois na gravação do YouTube, a gente vai deixar o link para acompanhar no YouTube, já todo editado, esse é o nosso bate-papo. E agradeço a presença de todos vocês, as brincadeiras, né? As piadinhas Sim. daquele. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Beijo. Tchau. Beijo.